Você ouve Bandeirantes Acontece. Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes Acontece. Ainda era uma criança de colo quando Getúlio Vargas chega ao poder naquele golpe. Foi dado antes do Getúlio chegar, dado pelos militares contra o Washington Luiz e, obviamente, por extensão, contra o Júlio Prestes, que havia vencido a eleição. E aí, o Getúlio chega ao poder, o Salomão cresce em meio a um ambiente protofascista do governo Getúlio, mas com o Brasil se transformando, se urbanizando rapidamente, principalmente São Paulo, com a modificação da base econômica, a substituição, inclusive em termos de poder político, das oligarquias rurais pelo novo capital industrial brasileiro. Salomão, da passagem da infância para a adolescência, encontra um mundo em guerra, é um adolescente já indo para a idade adulta, quando termina a Segunda Grande Guerra. Ele viveu quadras da história muito distintas, muito fortes. Já era um adulto no governo Dutra, na volta de Getúlio ao poder, aí eleito, no suicídio de Getúlio. E Salomão já estava trabalhando com informação, com notícia, com entretenimento, porque ele trafegou por diversas atividades dentro do rádio, e sempre com um brilho em comum. Viveu aquele período muito esperançoso no Brasil, né, que muitas coisas aconteciam na segunda metade dos anos 50, com a primeira Copa do Mundo vencida pelo Brasil, lá na Suécia, com a Bossa Nova, que trazia uma música não só nova, mas sofisticadíssima, de gênios, como João Gilberto, Tom Jobim, e uma nova música brasileira, um ambiente de urbanização rápida, de industrialização, a indústria de bens de consumo como resultado da indústria de base que se estabelecera na década de 40, no final dos anos 50 já a indústria de transformação, a indústria de bens de consumo. O Brasil parecia enxergar finalmente o caminho para prosperidade, para a realização das suas peculiaridades positivamente idealizadas, né? E também enfrentou tempos difíceis, o golpe militar, a ditadura militar, a censura. Teve de enfrentar muito, muito de perto essa situação. Um veículo imenso como a Bandeirantes, e que por isso mesmo era regiamente vigiado. Muitos profissionais tiveram problemas nas emissoras de rádio, na TV, nos jornais, assim como havia os que colaboravam com a ditadura, né? Inclusive veículos de imprensa muito fortes, e que colaboravam alegremente com a ditadura e até tinham ganhos com isso. E o Salomão, ele enfrentou, viveu, desafiou, em muitos sentidos, diversas situações históricas, diversas quadras da história brasileira, com o mundo também em transformação. Ele vê o início da Guerra Fria, o auge da Guerra Fria, as contenções estabelecidas, a guerra no Vietnã, até ao colapso da União Soviética e, portanto, o fim da Guerra Fria, e a globalização, a hegemonia dos Estados Unidos,
uma nova crise. Então foram praticamente 6 décadas trabalhando com a notícia, com a informação, com a análise. E antes disso, Salomão trabalhou com entretenimento, com auditório, com o público. E o que chama a atenção é que, durante todo esse tempo, Salomão Esper foi a personificação da coerência. E não apenas falando, comentando, analisando, noticiando, mas nos corredores. Redação, seja de rádio, de TV, de portal, de jornal, de revista, geralmente é um ambiente tenso, né? Não triste, mas tenso. E muitas vezes essa tensão produz silêncios coletivos prolongados, né? Entrecortados com momentos ali de muita gente falando ao mesmo tempo. Mas essa tensão, e o computador, ele acabou potencializando isso, né? Cada um olhando para a sua tela, porque ali ele já tem a notícia com a qual ele está trabalhando, ou falando ao telefone com uma fonte, escrevendo uma notícia, tentando dar o tratamento adequado. E o jornalismo lida, a maior parte das vezes, com temas difíceis, né? Temas difíceis. Guerras, assassinatos, crises econômicas, inflação, quebradeira, tragédias, dramas. Também há os momentos de contentamento, de alegria, de festa. Mas esses são as exceções. O dia a dia é muito pesado. E isso, claro, invade as redações. E na Bandeirantes, eu me lembro que 3 pessoas conseguiam quebrar inteiramente essa tensão. E eventuais até momentos de tristeza, por causa de algum drama. 3 pessoas sempre, invariavelmente, chegavam à redação, o ambiente mudava. As pessoas riam à toa. Joelmir Betting, Muíbo César Cury e Salomão Esper. Cada qual com seu tipo de bom humor, né? Com a peculiaridade do seu bom humor, com a maneira de expressar o seu bom humor. O Joelmir, nas suas tiradas inteligentíssimas, ali no ambiente da redação, nos corredores, lá no cafezinho, sempre havia a combinação de inteligência rara. Joelmir era um portador de uma inteligência rara, com um humor finíssimo, finíssimo. O Muíbo era uma explosão permanente de alegria, de causos, de histórias. Ele era, ao mesmo tempo, urbano e caipira. Ele era um símbolo da cultura caipira brasileira, não é à toa que ele e Inesita fizeram o que fizeram na TV Cultura. E o Salomão? O Salomão com tiradas, com piadas, que não eram ocasionais, né? Ele colava uma na outra. Ele sempre tinha uma história, às vezes uma história mesmo, verdadeira, às vezes uma pilhéria, às vezes uma anedota, às vezes uma piada escrachada. E definitivamente não era para chamar a atenção, não precisava disso. Mas era a maneira de lidar com esse drama permanente, com as quadras da história que ele enfrentou, com a repressão e censura, com as crises econômicas, com ondas de demissões, com inflação, guerras, com as tragédias, com os dramas do cotidiano, ainda mais numa cidade como São Paulo.
Ele e Zé Paulo eram figuras muito diferentes e o que às vezes parece um lugar comum, no caso deles era realidade. A capacidade de um ser o complemento do outro, né? Humores opostos, né? Reações muito diferentes, mas até por isso, um apreciava o outro e gostava do outro até o limite. Eram irmãos. E no microfone, o Salomão zelava pelo português bem dito, bem falado, não apenas na colocação das sílabas, mas na escolha das palavras e na concordância que tantas vezes é atacada, ignorada, pisoteada. E o Salomão zelava pelo português correto e pelas palavras que foram se tornando marcas registradas, né? Tanto que o Beto Hora, por exemplo, que imita tão bem o Salomão, e a imitação do Beto é sempre uma homenagem, né? Ele não imita apenas a voz, o jeito de falar, mas ele procura reproduzir ideias, ele procura reproduzir linhas de raciocínio. E então ele usava muito peremptoriamente, porque o Salomão usava muito. E se isso era dito ao Salomão, a reação dele era uma gargalhada, né? Ele também conseguia tratar a sua própria seriedade, o zelo pelas palavras, pela correção gramatical. Até isso, ele lidava com bom humor. Mas era também muito atento ao pensamento produzido pela humanidade. Era comum o Salomão, de repente, do nada, puxar um assunto que tinha a ver com a produção desse pensamento. Me lembro até hoje de uma vez em que ele resolveu, a gente estava conversando, e resolveu falar sobre Voltaire. E não levava arrogância para o ar. Não levava nenhum tipo de arrogância, de soberba. E isso era o Salomão permanentemente. Por isso eu citei a coerência de Salomão Esper. A coerência, porque ele era no ar, o que ele era no corredor, o que ele era na redação, o que ele era na conversa pessoal, tomando um café e proseando. E algo muito interessante era a preocupação com os demais. Se um companheiro perdia o emprego, isso doía no Salomão. E ele tentava, inclusive, muitas vezes, com o prestígio que tinha, tentava mudar isso. E se preocupava se um companheiro estava com uma dificuldade financeira, ou um problema de saúde, ou um problema qualquer. E não era a preocupação por educação, era preocupação genuína. A sua gentileza não era apenas na forma, era na ação. A gentileza se somava à generosidade. Isso valia, claro, para os jovens que chegavam a Bandeirantes nos tempos de Salomão e do Zé Paulo, que ocupavam muitas vezes cargos de direção e tratavam, cada um à sua maneira, cada um com seu temperamento, mas tratavam de ensinar esses jovens, mas sem que isso parecesse que estavam ensinando. Salomão era um mestre nisso. Ele ensinava como se estivesse trocando ideias. E ele acolhia esses jovens para que eles entendessem em que mundo eles estavam entrando.
as tensões, as pressões permanentes e, ao mesmo tempo, o Salomão convivia com o inevitável, né? As gerações vão chegando, vão ocupando espaços. Às vezes não é recíproca essa generosidade. Às vezes a ascensão rápida leva a uma compreensão completamente errada das coisas, achando que é tudo muito fácil, tudo muito simples. Então aqueles que estão aqui há 60 anos, também foi tudo muito fácil, tudo muito simples. E o Salomão tinha um antídoto também para isso. Com generosidade, com gentileza, com graça. Então ele lidava com as crises políticas, com os momentos pesados de censura, de repressão, de perseguição, com as guerras, com os dramas econômicos brasileiros, com os dramas pessoais, com os dramas das grandes cidades, com os dramas de São Paulo. Ele lidava com tudo isso da mesma maneira com que lidava com essa tensão permanente que há no jornalismo. Com bom humor, com elegância, com gentileza, com generosidade ilimitada. Generosidade ilimitada. E nunca se ressentiu das mudanças que ocorrem, porque elas ocorrem inevitavelmente. O tempo as determina. O tempo as impõe. E ele sabia disso e tratava isso também com generosidade, com gentileza. Foi difícil para ele a aposentadoria. Foi difícil, claro. Você está quase 60 anos numa atividade e, de repente, aquilo se perde, aquilo é cortado. Mas também isso, falando com Salomão depois, um ano depois do outro, ele tinha na sua generosidade a lembrança de ligar no aniversário. E falávamos do Líbano, falávamos da Síria, falávamos do nosso povo árabe. E se a aposentadoria foi um choque, ele também conseguiu amansá-la com bom humor. E fez desaparecer esse choque com bom humor. Então, não foi um qualquer que partiu. Para todos nós, é uma referência não apenas lidando com notícias, comentando, falando, analisando, debatendo, mas lidando com a vida, lidando com a história. Salomão, o mais famoso deles é o rei Salomão, o filho de Davi. E Salomão vem de Shalom, de paz. Deriva da palavra paz em hebraico. E Salomão Esper, acho que a todos nós, por décadas, transmitiu sempre isso. Paz, meu caro Cristiano Pavelli.